Se você não está ocupado nascendo, você está ocupado morrendo. Essa foi a frase que eu vi ontem, dita por Bob Dylan em uma das suas letras de música, enquanto eu assistia um documentário sobre a sua trajetória no voo voltando para o Brasil. E de tudo de muito interessante que eu vi naquele filme, essa frase foi a que mais me impactou. E é incrível o quanto isso também é preocupante. Se você não está ocupado nascendo, você está ocupado morrendo. Quando a gente assiste o filme, a gente compreende que durante um determinado período da carreira do Bob Dylan, principalmente no início, ele tinha como inspiração um compositor maravilhoso, que ele fazia um tipo de música meio folk, que trazia muito o contexto político, econômico, cultural da época. E ele se identificava muito com esse tipo de música, mas a partir do momento que ele começou a se conhecer, que foi amadurecendo, ele percebeu que ao fazer parte, que ao compor esse tipo de música, ele viu que não era algo dele. E que sim também, mesmo compondo e agradando muita gente, ele também estava se tornando parte do sistema. E aquilo começou a mexer muito com o Bob Dylan. Até o dia que ele decidiu romper e compor músicas que faziam realmente parte da sua essência, da sua alma, das suas próprias vivências, inclusive das suas rupturas, né, daquilo que ele precisou romper para chegar até onde ele chegou. E que ele percebeu que ao compor o tipo de música que todo mundo queria que ele continuasse compondo, ele não estava nascendo, ele estava morrendo. E quantas vezes na nossa vida nós estamos trabalhando com algo, fazendo algo, convivendo com pessoas e que nós não estamos nascendo com elas. Nós estamos morrendo literalmente. Não só com pessoas, mas com o ambiente, com decisões e principalmente com aquilo que a gente faz para nos sustentar, né, para ganhar o nosso dinheiro. E ao longo desses anos, acompanhando muita gente, fazendo consulta, conversando, a gente percebe que há um vazio no olhar de algumas pessoas, há uma certa tristeza em pessoas, inclusive afirmarem que o que elas fazem é somente para pagar as contas, porque aquilo traz uma certa segurança, traz uma renda legal, mas que ainda não é aquilo. E a humanidade está caminhando para um vazio justamente porque muita gente está perdendo o sentido real da vida porque elas apenas estão seguindo o sistema e não estão seguindo o seu próprio coração. E seguir o próprio coração parece loucura porque a gente vai desagradar muita gente, né? Porque se torna meio que impossível prosseguir quando a gente não está dentro dos padrões e dentro do regime que a gente foi criado, que a gente foi ensinado, né? Que a gente foi, eu diria que meio que hipnotizado. E aí romper com o nosso coração, na verdade romper com essa bolha é ao mesmo tempo um caminho para dentro, porque você vai trazer coerência para a sua vida e vai começar a perceber que o que realmente faz sentido, o que nos faz ter tesão, o que faz a gente realmente se levantar todos os dias, nascer todos os dias de uma forma proveitosa, de uma forma empolgante e apaixonante, é quando a gente faz o que o nosso coração diz para fazer. Só que não é fácil. Não é fácil tomar essa decisão. E é por isso que a gente vê também muita gente fazendo a mesma coisa de uma forma tão igual, tão semelhante. Porque muita gente acha que basta copiar um método
basta copiar uma técnica que você vai ser bem sucedido e você vai ter sucesso naquilo que você faz, naquilo que você entrega. E eu não sou a favor disso. Eu sou a favor de que você realmente precisa aprender, você precisa dominar técnicas, mas que você vai entregar de uma forma que é única, que é sua, diferentemente daquilo que você aprendeu. Você vai botar o seu tempero, você vai colocar as suas cerejas. Geralmente a gente recebe um conhecimento como uma cereja. Quando você vira e diz assim, poxa, estava faltando eu aprender isso para a minha vida melhorar. Mas quando você entende que aquilo que você aprendeu é apenas um dos ingredientes e que o modo de fazer a comida, o modo de você operar a sua vida é quem vai dar o sabor. O sabor da nossa vida não está nas coisas que aprendemos, nas coisas que adquirimos, tá? Está no que nós fazemos com aquilo que adquirimos e com aquilo que aprendemos. Porque a visão ela é única, ela é de cada um. E o que está no coração de cada um é o que é o mais lindo. Né? Nessa formação que eu fui fazer em Portugal, e eu já, e todo o pessoal que estava lá, as quase 30 pessoas que estavam lá, todas elas ressoavam com essa mesma sintonia, porque nós, enquanto profissionais da saúde, da beleza, estamos cansados de ver muita gente fazendo a mesma cor de cabelo, o mesmo corte, a mesma tendência, A gente entende que não é sobre técnica, não é sobre tendência, não é sobre o que a ditadura da moda fala, é sobre o que cada um pode entregar para cada um, respeitando a essência de cada um. Então eu não posso impor a minha forma de trabalho, a minha técnica a um cliente. Para isso eu preciso escutá-lo, eu preciso ouvi-lo, eu preciso compreender o que é que aquela alma pede, o que é que aquele espírito pede, para que eu venha entregar exatamente o que aquela pessoa procura. E ter ouvidos para escutar e um coração sensível para compreender essa mensagem, infelizmente não é para todos. E por isso que a gente vê muita gente decepcionada com profissionais que só fazem o que eles querem fazer. E não dá mais para ser assim. E como o Claude falou, que ele está torcendo para que os robôs finalmente realmente apareçam em grande quantidade, porque aí nós daremos valor à importância da presença humana, nós daremos valor à escuta do nosso coração, à escuta da nossa alma. Tá? O robô jamais vai poder fazer isso por você, tá? O ChatGPT, ele tá como uma ferramenta para fazer aquilo que às vezes você não tem tempo para trazer algumas informações, mas jamais será uma alma sensível ao ponto. Então vai se assemelhar muito, e por isso pessoas têm confundido essa ferramenta e estão se tornando cada vez mais vazias de si, porque elas acham que dentro delas não tem absolutamente nada. E aí acaba buscando numa ferramenta, ficam se entupindo de curso porque acha que nunca ela está cheia. E nós já estamos cheios, nós já nascemos cheios, tá? Existem coisas no caminho que vão apenas agregar, mas se o que você traz para agregar, aquilo que você entende que você precisa melhorar e precisa aprender, tem que ter um sentido primordial. Primeiro, tem que fazer sentido para você. Tem que contribuir para a tua evolução, contribuir para a tua melhoria, contribuir para aumentar a quantidade de amor que você já sente por você. E em seguida, tem que servir para aumentar o amor que nós precisamos sentir pelo nosso próximo. Então, sem o amor, não dá para ser, sabe? Não dá para a gente ser algo, não dá para a gente ser mais completo, não dá para a gente ser mais feliz.
Não dá. Eu sempre falo com vocês que o dinheiro é uma consequência, sabe? O reconhecimento profissional é uma consequência. Mas se você faz aquilo, tudo que você faz e você faz com o seu coração, se você paga um curso, você faz um investimento de um aprendizado, não é porque fulano está fazendo, tá? Porque às vezes você vai fazer um investimento numa mercadoria, numa marca de roupa, para quem trabalha com roupa, e achar que aquilo vai dar certo com você. Porém, se não fizer o teu perfil, se não tiver conectado a tua alma e com aquilo que você verdadeiramente gosta, as pessoas não vão conseguir entender a mensagem que você está tentando transmitir. Tá? Então, não dá para eu falar de saúde emocional, de saúde física, de beleza capilar, tá? Se eu não consigo viver, eu não consigo entregar, eu não consigo transmitir essa mensagem para vocês. Então tem que haver muita verdade. E infelizmente, quando nós pegamos o nosso tempo, a nossa vida, que é extremamente preciosa, e deixamos de fazer aquilo que realmente a gente gosta e sente que é necessário fazer, ao invés de nascer todos os dias, a todo momento, a todo minuto, nós estamos morrendo. Eu já ouvi alguém falar, se eu não me engano, que o sono é como se fosse uma morte passageira. Ao dormir todas as noites é como se nós estivéssemos morrido, e todo dia a gente, quando acorda, a gente ressuscita. Porque é no sono profundo, inclusive, que as nossas células começam a se limpar, tá? a refazer os programas mentais. E ao dormir, nós conseguimos resgatar, inclusive, a nossa própria energia. Então, de fato, o sono, ele é meio que uma morte temporária. E aí acontece o quê? Quando você desperta, o que é que você faz quando você desperta? Será que você tem despertado todos os dias da mesma forma? É forte, né? É forte. Isso foi tão forte que desde ontem mexeu comigo. Mexeu muito porque assim como eu sinto que tem muita gente que está me ouvindo agora, que está passando por algum tipo de reflexão profunda, o que eu vou fazer, sabe? Daqui para frente, essas coisas também passam pela minha cabeça. Porque tem coisas que a gente ainda faz, que a gente ainda se submete, que já não fazem mais sentido pra gente. Então, sempre que eu trago uma mensagem aqui pra vocês, é porque essa mensagem antes ela fala muito comigo. Interessante que esses dias, hoje em especial, eu estava pedindo a Deus para que Ele falasse comigo. E eu estou falando essas coisas para vocês e Ele está me visitando justamente enquanto eu falo. E o que eu estou falando para vocês é para mim também. É para mim. Temos que nascer todos os dias. Temos que nos fazer coisas que façam a gente nascer todos os dias. E quando eu assisti esse filme ontem, eu disse, meu Deus, como isso faz sentido. Então tem coisas que a gente ainda está vivendo pela metade.
tem coisas que a gente ainda está vivendo pela metade, que a gente ainda não está se entregando 100%, que a gente não está com o nosso coração 100% naquilo. Então eu convido você a, juntamente comigo, a abandonar, a deixar para trás o que parou de fazer sentido, para viver nascendo todos os dias, fazendo aquilo que o nosso coração realmente queima para fazer. Isso é muito difícil decidir quando a gente procura ser bom em tudo que a gente faz. Eu digo todos os dias, eu trabalho com a saúde capilar, eu trabalho com cabelo, mas se eu estivesse advogando, eu também seria uma excelente advogada. Se eu tivesse com um empreendimento de moda, eu também seria um excelente profissional nesse aspecto. Seja lá, se eu fosse uma médica, se eu fosse seja lá o que for. Então, quando a gente realmente põe excelência em tudo que faz, é um pouco complicado a gente decidir como o que o Bob Dylan, o cara já nasceu sendo um bom cantor, mas ele precisava em um momento da vida decidir qual tipo de música eu quero tocar, qual tipo de letra eu quero compor. Eu não quero compor para satisfazer as pessoas, eu quero compor primeiro para satisfazer a minha alma. E quem gostar de mim vai gostar do jeito que eu sou. Quem gostar do que eu faço, quem gostar de quem eu sou, vai gostar de qualquer coisa que eu venha fazer. E eu lembro que tem um trecho do filme que quando ele decidiu tocar as músicas novas que eles já estavam compondo, no início as pessoas começaram a vaiar, a jogar as coisas, sabe? E ele não parou. Ele tocou inclusive uma parte que meio de costas. E depois da quarta música, que foi a última, na terceira ele se levantou para ir embora do show, porque só foi contratado para cantar 3 músicas, pediram para ele fazer um desfecho. Ele fez um desfecho com mais uma outra música final, e no final todo mundo terminou aplaudindo. Mas e se ele tivesse desistido? Se ele tivesse desistido, ele não era quem ele é hoje. Então, de que forma nós estamos vivendo? O que é que a gente vai poder contar daqui a 20, 30, 40, 50 anos? É que você fez o que o sistema queria? É o que você fez, o que as pessoas queriam, o que as pessoas esperavam que você fizesse? Não. É fazer o que o nosso coração manda fazer. Ai, estou muito emocionado. É sobre isso. Eu vou terminar o vídeo. Reflitam sobre isso, tá? Reflitam.